Medo e imaginação. A noite estava impetuosa, onde a lua não havia neste momento visitado a terra para clareá-la. E uma floresta fechada seria atravessada pelo mestre e seus discípulos. Um deles foi tomado pelo medo e, olhando para o mestre, declarou: Mestre, estou com medo. Antes de entrar nesta floresta, sentia-me bem, mas agora sinto muito medo. O mestre, então, esboçando paz e tranquilidade, respondeu: Escute, o medo preenche o vazio deixado entre o agora e o depois. Este vazio é a ansiedade, que fertilizou e promoveu a situação que não existe. Você enganou a si mesmo por não tentar pensar diferente. Existe um provérbio chinês que nos diz que não devemos ter medo de sermos lentos, mas apenas devemos ter medo de ficarmos parados. Para vencer o medo, apenas siga em frente. Enfrente-o. Quando você se propuser a dar o primeiro passo, saiba que o medo já fugiu. Aprimorando o espírito. Um mestre indiano passeava entre uma campina de flores multicoloridas e, aproveitando aquele monumental beleza doada por Deus, pôs-se a meditar sobre o valor do domínio de si mesmo, do domínio das emoções. Mas perto dali, uma discussão entre dois de seus discípulos veio a chamar-lhe atenção. O mestre levantou-se e foi ao encontro dos dois. E quando notaram a sua presença, pararam a disputa verbal e, sob a sombra de uma árvore, sentaram-se. Nasru, o mais velho, perguntou ao mestre: Mestre, o que preciso para controlar o meu espírito? Em resposta, o mestre dispôs-se a contar a seguinte história. Certa vez, um domador de animais iniciou a difícil arte de domar e controlar um tigre. A primeira coisa que fez foi parar de dar-lhe como alimento animais vivos, para que não se apegasse ao poder da conquista. E depois parou de dar-lhe o animal inteiro, para que não se desenvolva o prazer da fúria de despedaçar a presa. Alimentava-o aos poucos, com pequenos pedaços de carne, controlando assim o instinto animal. Por fim, o mestre encerrou: Assim se dá com a natureza humana. Desenvolvendo o domínio de si mesmo, pequenos obstáculos aos poucos serão vencidos. Problemas resolvidos e impulsos controlados. Se continuarmos corteses, amigáveis e humildes, combateremos atitudes arrogantes e promoveremos a paz. União sem conflitos. Imagine aquela calma cidade construída ao sopé da montanha. Assim, era uma pequena cidade chinesa onde pequenos fios de água desciam pelas pedras e formavam lagoas de cor azuladas, reflexo do céu aberto e calmo. Neste ambiente aconchegante, vivia um respeitado mestre e seus discípulos. Num dia desses,
percebeu que os seus discípulos tinham grande dificuldade em trabalharem em equipe, pois cada vez que tinham de realizar uma tarefa, surgia disputas. Sendo assim, o mestre percebeu que havia necessidade de instruí-los. Então, levou-os a uma pedreira, a fim de observarem como os homens martelavam repetidamente as pedras. O mestre, então, começou em voz alta a contar os golpes, e quando chegou à 20ª pancada, a pedra se rompeu em vários pedaços. Então, o mestre virou-se para os seus discípulos e perguntou: qual dos golpes quebrou a pedra? O último, respondeu rapidamente um dos discípulos. O mestre então corrigiu: perceba que, na verdade, foram a soma dos golpes dados que fragmentou a pedra. Assim, ocorre com o trabalho feito em grupo. É simplesmente o esforço de todos que produz resultados. A forte união só é possível quando você consegue vencer a si mesmo, vencer o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Os ingredientes para a sabedoria. Num daqueles dias frios, onde se escapa da boca o ar quente que se transforma em fumaça, o mestre e 3 discípulos se achegaram para perto da lareira rústica que aquecia o ambiente. Todos tomavam suavemente uma xícara de chá. O silêncio reinava, como se o chá fosse um ritual sagrado de meditação. E realmente o era. Neste momento, o primeiro discípulo fala ao mestre: Mestre, todos os dias recebo ensinamentos profundos, mas mesmo assim não tenho posse do conhecimento. O mestre nada respondeu, e após o intervalo de tempo, o segundo discípulo continuou: Mestre, são anos de prática, mas assim mesmo não encontro o conhecimento. O mestre, atento ao momento certo, permite que o terceiro discípulo discorra o seu ponto de vista, onde diz: tenho muita força de vontade, mas assim mesmo também não consigo alcançar o conhecimento. Diante disso tudo, o mestre diz: a compreensão está aqui. Basta somar os 3 e alcançará o conhecimento. Os ensinamentos são sementes, a prática, o campo, e a força de vontade, a água. Somente com o auxílio destes 3 ingredientes juntos é possível se alcançar o florescimento do conhecimento. Portanto, para alcançar a outra margem do rio, é preciso de um barco, é preciso saber remar, mas é necessário que nós queiramos chegar do outro lado.